A palavra de Deus nos fala, no Evangelho de Lucas, sobre a parábola do filho pródigo, daquele filho que resolveu tomar o que era seu por herança para se afastar do seu pai. Na verdade, ele queria viver a própria vida. Na verdade, ele queria ter novas experiências. Só que quando ele se encontra lá no mundo, com dinheiro, ele tem amigos. Enquanto ele tem dinheiro, ele tem amigos. Enquanto ele pode dar, ele tem amigos. Mas quando ele se vê naquele momento que ele não tem mais nada, que ele não tem mais recursos, que ele não tem mais nada para oferecer, ele se arrepende de ter saído da casa do seu pai. E quando ele se encontra naquela situação humilhante de comer das comidas que os porcos comiam, ele deseja em seu coração voltar para a casa do seu pai. Mas não para ser chamado de filho, mas para ser considerado pelo menos como um dos empregados do seu pai. E o mais interessante nisso é que o pai que estava lá aguardando seu filho, ele tinha certeza que ele voltaria. E quando aquele filho cai em si e se arrepende, ele resolve voltar. E ao encontro dele, lá está o pai, o aguardando. Quando aquele filho chega, maltrapilho, havia perdido tudo, não tinha mais nada. Ele chega diante do seu pai. Ele diz para ele: Pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti, não sou digno de ser chamado de teu filho, me considera pelo menos como um dos teus empregados. Mas a intenção daquele pai não era tratar o seu filho como um de seus empregados. Pelo contrário, porque o filho nunca deixa de ser filho. Por mais que ele faça as coisas erradas, ele continua sendo filho. E aquele homem continuava o esperando e o amando, mesmo ele distante, mesmo ele tendo gastado tudo. Ele continuava o amando. E a Bíblia relata que aquele homem o abraça, põe um anel em seu dedo, lhe dá vestes novas e sapatos para os seus pés. E aquele jovem é restaurado. Porém, o filho mais velho, que ali estava enciumado com aquilo que estava acontecendo, diz para ele: Pai, eu estou há tanto tempo com o Senhor e o Senhor nunca me deu sequer um cabrito para me comemorar com os meus amigos. E este aí, Senhor, que foi embora, pegou a parte da herança e gastou tudo. O Senhor mata um cordeiro para que ele comemore. E o pai olha para aquele filho mais velho e diz assim: Meu filho, você está há tanto tempo comigo. Tudo que é meu é seu. Ou seja, o filho mais velho ficou enciumado com o retorno do filho mais novo. Porém, o que ele não tinha entendido era que ele também era filho. Só que ele ainda não tinha tomado posse. Ele ainda não se considerava como filho. Porque pelo fato dele estar tanto tempo com seu pai, tudo que era do pai dele era dele. Porém, a diferença é que aquele filho que tinha se afastado e retornado, ele chegou em casa querendo ser considerado pelo menos como um dos empregados. Mas o pai disse para ele: Você é meu filho. Porém, o filho mais velho, já pelo fato de ser filho, talvez na mente dele ele era apenas um empregado. Porque o empregado não tem direito de tomar de posse daquilo que é do seu patrão. Porém, o filho tem o mesmo direito de tomar de posse daquilo que é do seu pai. Então, com essa passagem, nós aprendemos que nós somos filhos de Deus e temos por herança tudo aquilo que pertence ao Senhor, porque foi Ele que nos deu. O Senhor nos deu tudo. Então, você que está na casa de Deus e ainda está com aquela mentalidade de escravo, você não é um escravo, você é filho, filho de Deus. E quando alguém retorna para os braços do Pai, alguém que outrora estava ali louvando e engrandecendo o nome do Senhor e se afastou e retornou novamente, alegre-se com o retorno daquela pessoa. Porque aquele estava perdido e foi achado. E muitas das vezes você está na casa de Deus, mas ainda está perdido. E também precisa ser achado. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.